Agora que a gente já sabe armazenar dados na memória do computador, isso permite que a gente recupere esses dados e consiga processá-los. Para isso, existe um conjunto de expressões aritméticas e lógicas que vão nos dar esse poder de processar. Vou então começar falando sobre as expressões aritméticas e que existem várias já embutidas na linguagem Python e que permite que a gente facilmente utilize para processamento de valores. Por exemplo, os operadores soma, subtração, multiplicação, divisão, divisão inteira, resto da divisão e exponenciação. Todos eles, então, estão prontos sem que haja necessidade de eu programá-los especificamente no computador. Por exemplo, então, quando eu faço uma soma 5 mais 10, ele calcula automaticamente e me dá a resposta. Mesmo que eu tenha aqui um valor representado aqui como um valor com caso depois da vírgula, por exemplo, 5.1 menos 1.22. Também faz o cálculo aqui para mim. Multiplicação, por exemplo, entre um valor inteiro, número 100, e um valor ponto flutuante, representando aqui um valor real. Também faz. E aí é importante chamar atenção para um cenário em particular que eu comentei no vídeo passado, dos números ponto flutuante. Lembrem que o ponto flutuante, ou float, ele é a representação de um número real, mas é uma representação, vamos até pegar aqui esse resultado e verificar o tipo dele, a gente consegue fazer isso. Então ele é do tipo float. O que é o float? Uma representação com precisão limitada de um número real. Então, às vezes, quando a gente faz alguma conta com esses números, é possível que haja um erro numérico de aproximação com uma casa decimal aqui bem baixa, mas existe esse erro. Tá? Isso é importante porque quando a gente trata aí de sistemas que vão ser colocados em produção, pode ser que esse erro aqui seja propagado, amplificado, e isso pode gerar problemas. Depois a gente vai explicar um pouquinho melhor sobre isso, como evitar, mas a princípio só para a gente ter noção que ele existe. Então, quando eu multiplico aqui 100 vezes 3.1415, deveria dar 314.15, e não 314.15.00000 algum 3 aqui na frente. Tá? Mas vamos lá. Então, esse é o operador de multiplicação. Temos também o operador de divisão. Chamando a atenção aqui que a gente tem dois valores inteiros, dois tipos inteiros, mas quando eu divido o resultado é float, porque 11 dividido por 2 não é possível representar inteiro. Se eu quisesse explicitamente dizer que essa é uma divisão inteira, quer dizer, eu quero pegar a divisão inteira entre 11 e 2, a divisão inteira entre 11 e 2 é 5, porque resta 1, digamos assim. Então, o que dá para dividir entre 11 é 11 dividido por 2, o que dá para dividir é 5 para cada pessoa e sobra 1. Então, essa é a ideia do operador barra barra. O operador porcentagem obtém o resto da divisão dessa mesma operação. Então, quando eu divido 11 por 2, qual é o resto? 1. E, finalmente, o operador asterisco asterisco, que gera a exponenciação. Então, esse aqui seria 2 elevado a 4. Então eu consigo, vamos fazer aqui mais alguns exemplos. Então se eu tenho, por exemplo, 51, resto da divisão por 7, 2. Então quando eu tenho aqui, quando eu divido 51 por 7, na verdade eu consigo dividir 49 por 7 de maneira inteira. E resta 2. Um outro exemplo aqui com exponenciação. Então eu pego, por exemplo, 10 elevado a 1, dá 10. 10 elevado a 0, 1. 10 elevado a 5, a 100 mil e assim por diante. Então, todos esses operadores eu consigo utilizar de maneira nativa em Python, inclusive armazenando. Então, eu posso pegar aqui, dizer que y recebe 10 elevado a terceira e que x recebe o y dividido por exemplo, 4, 5 ponto, esse número aqui bem grande. Como é que eu faço para ver o valor aqui? Eu coloco o dígito x e ele me dá a resposta aqui dizendo qual é o resultado final. Então,
a gente consegue utilizar uma série de operadores aritméticos já prontos. Entre esses operadores, há o que a gente chama de precedência. A precedência nada mais é do que a ordem na qual esses operadores são executados. Porque os exemplos que eu dei aqui só executam um operador por linha. E aí é fácil, né? É só pegar os dois operandos e realizar a operação. E quando eu tenho mais do que uma operação por linha? Por exemplo, vamos pegar aqui um valor. Eu quero dizer que o valor z é igual a 10 vezes 4 dividido por 5 mais 1. Quem aqui vai ser executado primeiro? O 10 vezes 4? O 5 mais 1? Ou ele vai fazer 10 vezes 4, 5 mais 1, depois dividir os dois valores, né? Vamos ver aqui, né? Se eu digitar assim, fizer z... Opa! Peguei aqui. Então, o resultado aqui é 9. Então, vamos ver aqui, né? Qual seria essa ordem que ele está fazendo. Vamos supor aqui qual que seria a primeira hipótese. Ele está somando... Vamos fazer aqui, né? Se eu somar 5 com 1 dá 6. 40 dividido por 6 não dá 9. Né? Então, ele não está fazendo isso. Ele não está pegando 10 vezes 4 aqui e dividindo por 6. Não é isso que ele está fazendo. Será que ele está fazendo, então, 40 dividido por 5, depois mais 1? Quanto que é 40 dividido por 5? 8. 8 mais 1, 9. Então, parece que ele está fazendo isso. Certo? Porque se ele tivesse fazendo primeiro a divisão, então 4 dividido por 5, por exemplo. 4 dividido por 5 é 0,8. Também dá a mesma coisa, nesse caso, né? Então, 10 vezes 0,8 dá 8, mais 1 dá 9 também. Mas vamos lá, então, para saber exatamente como é que é essa precedência. Os operadores, quando colocados numa mesma expressão, são executados numa certa ordem. Dos operadores que nós já vimos, multiplicação e divisão têm precedência sobre soma e subtração. Então, sempre que houver multiplicação e divisão junto com soma e subtração, a multiplicação e a divisão são executadas primeiro. Eu posso usar parênteses para forçar uma ordem de computação, uma ordem diferente do que a pré-estabelecida. E o desempate é sempre computado da esquerda para a direita. Então aqui, né, como tem multiplicação, divisão e soma, é primeiro multiplicação, depois divisão, depois soma. Tá? Então, se eu fizesse aqui, mesmo se eu fizesse 1 mais 10, ele daria o mesmo valor. Porque ele vai esperar para executar o mais. Primeiro ele vai executar o vezes, depois a divisão e depois o mais. Então, alguns exemplos. 3 mais 2 vezes 3. Então, primeiro ele executa 2 vezes 3 e soma com 3. Então, 2 vezes 3, 6, mais 3, 9. Agora, se eu forçar, eu posso utilizar o parênteses. Então, eu digo, entre parênteses, 3 mais 2 vezes 3. Aí é diferente. Então, primeiro ele vai somar e depois multiplicar. Aqui, né, mais uma vez, se eu tenho 3 vezes 2 dividido por 3, agora como operadores multiplicação e divisão têm a mesma precedência, o desempate é da esquerda para a direita. Vai ser 3 vezes 2, que dá 6, dividido por 3, que dá 2. E aí, se eu quiser forçar a precedência, eu quero que a primeira divisão seja executada, eu uso parênteses. E aí aqui ele dá esse resultado. Além dos operadores, nós temos também funções matemáticas básicas que não dependem de bibliotecas externas, que já estão implementadas no Python de forma nativa. Algumas funções são o absoluto, o valor absoluto, o máximo e o mínimo. Então vamos supor aqui que eu pego dois valores, x é igual a menos 100 e y que é igual a 4. Se eu pegar e multiplicar x vezes y, qual que seria a resposta? X vezes y dá menos 400. Mas se eu utilizar o operador ABS, eu pego o valor absoluto, que é o positivo disso. Então, A aqui vai dar 400. Os operadores máximo e mínimo, eles são operados, eles operam em cima de uma sequência de valores. Então, não é sobre um valor só. Eu mostrei isso na primeira aula como exemplo, mas só para a gente ter uma ideia aqui, né, existe esse operador. Depois nós vamos ver especificamente como processar sequências.
Mas se eu coloco uma série de números entre colchetes, eu crio uma sequência de números. Então, tem uma sequência formada por 1, 3, 50, 2, 19, menos 10. Qual é o maior valor? Nesse caso, eu multiplico por y. Então, qual é o resultado aqui? O maior valor dessa lista vezes y. É 200, certo? Porque o y é 4 vezes o maior valor, que é 50. Então, para dar um exemplo aqui de que existem funções matemáticas já prontas. Finalmente, algumas expressões lógicas e relacionais. Então, para além das operações aritméticas, eu tenho também operações lógicas e relacionais, que são muito úteis para a gente programar. Então, por exemplo, a igualdade. Eu quero saber se um valor, alguma coisa é igual a outra. A diferença, se é diferente, menor que, menor é igual, maior é igual. Todos os operadores relacionais resultam num valor booleano, ou seja, se algo é igual ou é diferente. Então, é verdadeiro ou falso. Então, a resposta sempre vai ser true ou false. Vamos pegar aqui o valor B. O valor B é 200. Eu uso o operador relacional igual, que é igualdade. Se eu digo B é igual a 500, é verdadeiro ou falso isso? É falso, certo? Agora, pergunto o seguinte, B é diferente de 1? Verdadeiro. B, que é 200, é menor que 300? Verdadeiro. Agora, B é maior ou igual a 0? Verdadeiro também, certo? Se eu inverter, não, B é menor do que 0? Falso. Menor ou igual a 0? Falso. Então, esses são os operadores que a gente pode usar e responde para a gente se é falso ou verdadeiro. Outros operadores, são operadores lógicos, eles retornam valores também falso ou verdadeiro, mas eles combinam valores falso e verdadeiro. Então, por exemplo, eu posso usar o ou, o e ou a negação. São operadores operadores lógicos. Vamos pegar aqui dois exemplos. Y, que é 4, e x, que é menos 100. Olha só que interessante. Eu posso querer verificar se x é menor do que 0 ou o y é menor do que 0. Um dos dois é menor do que 0? Isso é verdadeiro? Sim. Porque, apesar do y não ser menor do que 0, o x é. Então, quando eu pergunto ou um ou outro, né, qualquer um dos dois é menor do que 0, é verdadeiro. Agora, um operador diferente, o operador e. X é menor do que 0 e y é menor do que 0, ou seja, as duas coisas são verdadeiras? Não, falso, porque x é sim menor do que 0, mas y não é. Então, eles não ocorrem ao mesmo tempo. Então, essa proposição final aqui é falsa. E mais um exemplo, usando agora o operador not, que é de negação. Então, eu vou negar essa afirmação. Ó. Y não é menor do que 0. Isso é verdadeiro ou falso? X é menor do que 0? Verdadeiro ou falso? Então, agora ele combinou, né? Quando uma coisa é verdadeira e a outra coisa é verdadeira, a resposta é verdadeira. Então, aqui, o que eu estou perguntando é, x é menor do que 0 e y não é menor do que 0? Sim, verdadeiro. Então, os operadores básicos lógicos e, ou e negação. Nos operadores lógicos, eu tenho também precedência. Sempre primeiro que vai ser executado é a negação e depois o e e o ou. AND e OR, nesse caso. Entre todos os operadores, nós temos a seguinte ordem. Primeiro, vai executar os parênteses mais internos, depois, operadores aritméticos, depois, operadores relacionais e, finalmente, os operadores lógicos. E aí, eu deixo como exercício para vocês aqui entenderem essa sequência, né, quais vão ser executados. Inclusive, aqui eu estou combinando vários operadores, tá? Operadores lógicos com operadores aritméticos na mesma linha. Tá? Então, olha só, aqui essa sequência e essa sequência. Então, o que ele vai fazer, né? Eu preciso primeiro, eu multiplico 10 vezes 3 vezes 10, vai dar 30, subtraio 1, então vai dar 29. Isso aqui é maior do que 3 vezes 10, que é 30? Falso. Agora, 2 elevado a 2 vezes 10, 40.
Então aqui ele não está multiplicando 10 por 2, 20 aqui. Então não é 2 elevado a 20, é 2 elevado a 2 vezes 10. E finalmente, não, o não aqui, né, tem o operador que... Então a gente vai executar, né, primeiro os parênteses mais internos, né, que não tem. Depois operadores aritméticos, quer dizer, vou executar esses operadores aritméticos aqui todos primeiro. 2 elevado a 2 vezes 10, que é o que a gente já fez aqui, 40. Então isso aqui tudo vai dar 40. Tá, depois os operadores relacionais. 40 é maior do que 100? É falso, certo? 40 não é maior do que 100. Mas aí depois eu inverti com o operador lógico não. Então é só a gente fazer aqui a sequência. Então seria isso aqui dá 40, 100, né? A gente já viu. Então isso aqui é falso. Mas quando eu inverto esse resultado, né, com o não, é verdadeiro.